Fala pessoal, bom dia, bom dia. Tudo bom aí? Tudo tranquilo? Todo mundo consegue me ouvir? Bom dia, estão me ouvindo? Como é que tá lá? Sim? Então beleza, deixa eu só ir abrindo aqui, daí a gente já começa ali. Só um minutinho, só pôr pra gravar aqui. Então, não é esse cara. Então vamos lá, né pessoal? Na aula passada a gente trabalhou ali no nosso projeto de venda web, né? Algumas funções do CRUD. Então a gente fez o cadastrar, o remover e o alterar, ok? Hoje a gente vai, pessoal, continuar a partir daquilo que a gente fez, né? Então a gente vai fazer o editar ali da nossa aplicação, que é o que está faltando para resolver todas as operações de CRUD dentro da nossa aplicação, para daí a partir disso a gente desenvolver as outras funcionalidades dela, né? E daí a gente vai incluindo uma funcionalidade aí a cada aula. Então hoje a gente vai terminar ali, pessoal, as funcionalidades de CRUD, né, que faltam, então o alterar, que basicamente vai envolver tudo isso que a gente já viu e algumas coisinhas a mais, né, específicas do alterar e que vão servir para outras coisas ali na nossa aplicação também. E depois a gente vai começar a ver a parte de estilização da nossa página, né? Até porque, por enquanto, a gente só está trabalhando ali com os elementos em JSF, e os elementos em JSF, a partir do momento que são renderizados na página, né, que vem uma resposta do servidor, a gente ele renderiza no formato HTML, sem nenhum estilo, sem nada, né? Então a gente vai começar a ver hoje como é que trabalha com o Bootstrap, junto com uma aplicação JSF, que, pessoal, para quem conhece já, para quem viu, não tem muita coisa de diferente, né? Uma coisinha ou outra ali, mas bem simples, ok? E aí depois, pessoal, eu já vou apresentar para vocês, mais para o final da aula, o segundo documento, então, né? Do nosso projeto final, que você já vem desenvolvendo aí, mas só para oficializar, colocar ele lá no portal também. Ele vai ser muito parecido com o documento, com o primeiro documento, mas tem o acréscimo ali de algumas funcionalidades, né? Sem contar que daí tem que, lá no documento está especificando que o projeto tem que ser projeto web, né, em JSF, tem que ter banco e tudo mais, mas obviamente dentro daquilo que a gente vem trabalhando, ok? Então hoje, pessoal, a gente vai fechar a última funcionalidade de CRUD, vamos trabalhar com Bootstrap e dar início oficialmente, digamos assim, ao nosso projeto final parte 2. Digo oficialmente porque muitos de vocês já vêm trabalhando em cima do projeto, ok? E aí na próxima aula a gente, na aula de sexta, né, começa a trabalhar daí a parte de template, diferente da parte de estilização, né? Template vai mais naquela questão de termos, por exemplo, uma página que é uma página padrão, né, que vai norteando todas as outras páginas, para, por exemplo, a gente não ficar toda hora numa página. Vamos dizer aqui que a gente tem o index, né? Aí a gente precisa na página uma barra de navegação e um rodapé. Daí em toda a página eu tenho que colocar essa barra de navegação e esse rodapé, né? Basicamente copiar e colar. Essa não é a ideia. Então aqui em JSF a gente também tem técnicas para desenvolver, né, este template, basicamente utilizar esse template em todas as páginas que a gente
precisar. Então na próxima aula a gente vai ver a parte de templates e do Prime Faces, que é aquela biblioteca que eu já mostrei para vocês na aula passada, que tem alguns componentes, alguns não, né? Muitos componentes que o JSF padrão não tem, né? Então eu vou mostrar para vocês na próxima aula alguns dos componentes que a gente pode utilizar. E inclusive o Prime Faces, pessoal, ele já tem basicamente tudo que o Bootstrap tem, né? Então o Bootstrap tem aquela questão das colunas que a gente pode, que é o Grid System, né? Dividir a nossa tela em 12, em menos colunas e tudo mais. O Prime Face também tem, então de repente se vocês quiserem utilizar só o Prime Face, já dá para fazer muita coisa com ele que o Bootstrap também já faz, ok? Mas a diferença é que o Prime Face ele vai ter alguns componentes, né? Parecidos com esses que a gente vê aqui, por exemplo, data table, input, text que a gente já viu, command button e tudo mais, mas tem vários deles que não existem aqui que a gente pode utilizar. Daria para desenvolver uma aplicação somente em JSF, sem problema nenhum, né? Mas tem algumas coisas que o Prime Face acaba facilitando a gente, então por isso que eu vou mostrar para vocês. A única coisa aqui, pessoal, basicamente não dá para fazer, e daí vai uma questão ali de você ver quando vai utilizar ou não, que o Prime Faces ele já tem o seu próprio estilo, né? Então ele já tem o seu próprio CSS e tudo mais, até porque é uma biblioteca, né? Uma biblioteca de terceiros que tem um intuito também de deixar a aplicação bonita. Então, para os componentes do Prime Faces, basicamente a gente não aplica o CSS neles, justamente porque dá conflito, não fica do jeito que a gente quer e tudo mais, né? Então, aí tem que, aí vocês vão ter que fazer uma escolha quando for utilizar Prime Faces, não utilizar o Bootstrap ou só utilizar o Prime Faces, né? Tanto faz os caras que vocês vão utilizar, mas obviamente que no final a nossa aplicação ela também ela também vai ficar aparentemente na sua forma visual ali, né, agradável, ok? Mas então vamos começar lá pelo editar, pessoal. Vou rodar só aqui a aplicação, só para a gente relembrar o que a gente tinha ali, e daí vamos começar pelo editar. Deixa eu só remover aqui o projeto Web Vendas Teste. E vamos rodar o Web Vendas. Então, o que a gente tinha ali na aula passada, né, pessoal? Vocês me perguntaram daquela aula que está faltando no portal. Tô com, não sei o que está acontecendo, não sobe o negócio. E daí, quando eu diminuo a qualidade ali no editor de vídeo que eu tenho, para diminuir, obviamente, o tamanho, não sei, não consegui identificar o porquê que não está subindo aquele vídeo. A qualidade fica muito ruim, daí não dá para ver nada. Porque geralmente eu pego simplesmente os vídeos que eu gero aqui e jogo lá, não preciso editar porque eu inicio e corto eles bem certinho, né? Mas aquela aula, como deu alguns problemas, eu precisei parar, iniciei de novo, né, a gravação, e aí eu tenho que juntar, tenho que passar por algum editor. Tá engripando lá, não sei o que está acontecendo. Eu descobri que dá para editar no YouTube, quero ver se eu consigo juntar os dois vídeos pelo YouTube, daí vai estar lá. Mas de qualquer forma, né, pessoal, a gente, tudo que a gente fez naquela aula lá, a gente fez nessa última aula. Inclusive muito mais porque a gente já fez as 3 operações de CRUD, ok? Então de qualquer forma não vai faltar conteúdo, ok? Mas está faltando realmente aquela aula ali no YouTube. Então vamos lá, deixa eu startar o banco também. Subir aqui a aplicação, vamos startar o banco. Esperar subir aqui, né? Senão, ao tentar conectar aqui com a nossa aplicação sem o banco estar startado, ele já estoura uma exceção dizendo que ele não conseguiu, né, iniciar, né, não conseguiu criar a nossa conexão com o banco. Então deixa eu só startar aqui. E aí lembrando, né, toda vez que iniciar a aplicação, trocar aqui, né, pela
aplicação do jeito que está rodando no servidor, porque quando a gente utiliza o Maven ali, né, ele coloca o traço e a versão para nós, então por isso que ele está dando aquele 404, né, porque realmente ele tenta rodar no Vendas Web e não no Vendas Web -1, que é o que a gente tem que modificar ali na URL. Então deixa eu só esperar abrir o banco, e daí a gente já testa ali e vê como é que tá. Então, beleza, já abriu ali, só vamos deixar conectado, porque daí dá para verificar aqui no banco. Beleza. Tá lá as bases, o que a gente está trabalhando, se eu não me engano, acho que é o Vendas Web aqui, esse daqui é o do teste. E aí, beleza, então tá certo. Então vamos entrar ali, ó, eu vou entrar primeiro no index, ele não vai trazer nada, nosso banco ele está reiniciando, inclusive é uma questão que eu esqueci até de ver, eu já vejo na aula de hoje, para ele parar de reiniciar lá, né, se uma versão anterior do Idefly 19 resolve, o 18, o 17 ou 16, eu já testo na aula de hoje. Então ali a gente não tem nada no banco, vamos ali na página de cadastrar produto, e daí a gente vai obviamente agora, a partir do momento que começar a trabalhar com template, e com a estilização da nossa aplicação, criar os links, né, numa barra de navegação, para não ficar toda hora navegando pela URL, o que obviamente não é correto. Então tá lá, temos o cadastrar produto. A partir do momento que a gente cadastra isso daqui, né, todos os nossos campos já estão vinculados com aquele atributo lá de produto, lá no nosso controller, lá no nosso produto BIM. Então a gente cadastra aqui. Aqui simplesmente a gente recarrega a página, já vou mostrar para vocês como é que a gente redireciona a página a partir do momento que faz alguma coisa lá no controller. E aí quando a gente abre o index, vamos cadastrar mais um aqui, né? Colocar o teste, cadastra lá. E quando a gente abre o index, a gente tem aquele data table lá que, né, também está vinculado com uma lista de produtos lá no nosso back in BIM, né? E no nosso back in BIM, o get dele recupera as informações que estão no banco a partir de um método nosso que está lá na classe DAO, e ele lista para nós todas as informações, e ao clicar aqui em remover, então ele vai remover o nosso produto do banco. Foi até aí que a gente fez na aula passada. Então agora a gente vai fazer o alterar. Então a gente vai criar mais um botão aqui para alterar, né? Só que obviamente que para alterar não dá para simplesmente a gente nós simplesmente alterarmos que nem o remover. Então a gente tem que levar para uma página, exibir os dados nessa outra página, né? Alterar as informações e aí clicar no botão salvar, para aí sim a gente fazer o commit, digamos assim, né? A confirmação dessa alteração. Beleza? Então, para isso, pessoal, a gente vai criar aqui mais uma coluna no nosso data table, e aí vai começar a fazer o alterar, né? Ele é um pouquinho diferente do remover, e daí eu já vou explicar o porquê. Então vamos lá. Então a gente tem aqui, ó, no nosso index, o nosso data table, que faz lá o vínculo com aquele objeto, aquela lista de produtos que está lá no nosso back in BIM. Deixa eu já abrir ele, porque a gente vai precisar dele aqui. Produto BIM. A gente tem ali por enquanto, né, os gets e sets. Eu vou deixar minimizado aqui, porque esses caras não vão interferir em nada por enquanto, né? Então vou minimizar esse e esse daqui. Vamos minimizar todos, deixa eu só identar aqui. Quando identa ele abre de novo. E aqui também. Toda vez que mexe no código ele... Então tá lá. E deixa eu puxar esse cara aqui para cima, vou deixar organizado aqui. Beleza, então nós temos aqui o nosso construtor,
iniciamos os nossos dois objetos, temos os nossos dois objetos declarados aqui, os nossos getters e setters aqui embaixo para os dois objetos que estão ali, justamente porque se a gente não tem esses caras, né, na nossa página JSF, onde há os vínculos, os binds ali, né, a gente não consegue manipular esses objetos. E aí a gente tem um cadastrar e um remover, né? Para o cadastrar, simplesmente pegamos o objeto que está vinculado lá e cadastramos. No remover, a gente passa o objeto que está sendo iterado aqui na lista, né? Que está sendo percorrido aqui na lista no nosso data table, e nós removemos o produto. E para o alterar, a gente precisa de alguns passos a mais. Então a primeira coisa, pessoal, é criar este objeto, né, essa coluna no nosso data table, na nossa tabela, né? Se vocês olharem como é que fica o código do index depois da página renderizada, vocês vão ver que esse data table aqui vira um table do HTML lá, né? Porque um dos papéis do servidor é converter tudo isso daqui, essas tags que a gente está vendo aqui, né? Esses Hs aqui e tudo mais que o HTML, que o browser não conhece, né? Ele converte isso para um HTML. Ok? Então a gente vai pegar uma coluna já existente, vamos replicar ela e aí a gente vai fazer o alterar. Ok? Vamos trabalhar aqui em cima do alterar. Aí o que acontece, né, pessoal? Toda vez que a gente tem essa situação, que é clicar num objeto e passar as suas informações, né, deste objeto para uma página, para uma próxima página, né, e não simplesmente pegar este objeto de produto, como a gente está fazendo aqui no remover, né, mandar para um objeto e manipular já ele, né, a gente acaba não passando o parâmetro dessa forma, né, a gente não passa o objeto dessa forma. A forma correta de fazer é passar o ID do objeto que a gente está clicando para o nosso controller. Então aqui a gente vai receber só este ID, e aí em cima desse ID a gente manipular ele, se a gente precisar buscar o objeto, passar ele para a próxima página e assim por diante. Então até agora a gente viu como é que passava o objeto inteiro e já manipulava ele direto, sem transferir ele para uma próxima página, mas quando a gente tem essa necessidade de clicar num link ou num botão, né, e mandar essa informação para uma próxima página, então a gente passa não mais o objeto inteiro, e sim o ID dele, e aí manipula de acordo com o que a gente precisar. Então toda vez, pessoal, que você precisar passar um ID, né, ou alguma outra informação, a forma que a gente vai ver aqui é passar esse ID lá na URL, né? Tudo bem que a gente não vai ver ele ali na URL, porque já vamos redirecionar para uma próxima página, né, que vai ser para o detalhar ali, para depois a gente salvar. Mas dessa forma a gente passa o ID no parâmetro da página, ok? Como vai ser muito rápido, a gente não consegue ver ele lá em cima, mas se a gente ficasse na mesma página, conseguiríamos ver o parâmetro lá em cima, ok? Para isso, ó, quando a gente precisa passar um ID, a gente vai fazer o seguinte, ó. Depois a gente já muda essa action aqui, não se preocupem, mas a primeira coisa que a gente tem que fazer, ó, é tirar o fechamento do command button ali na mesma linha, ó. Vejam que o command button ele abre e já fecha aqui, porque a gente tem a barra, né? Então vamos remover a barra aqui, então ele não vai mais fechar dessa forma. Vamos fechar ele numa linha abaixo. Opa. Aí. Porque dentro dele, né, deixa eu tirar aqui até para colocar na mesma linha, é dentro dele que a gente cria este parâmetro que a gente vai passar, ok? Com este carinha aqui, ó, com o F, dois pontos, para. A gente vai passar um parâmetro aqui, né? Esse sim, se você quiser, já pode fechar ele aqui na sequência, né? Não precisa abrir a tag e fechar ela, já pode fechar ela na mesma linha. Mas então dessa forma a gente consegue definir essa passagem de parâmetro, ok? E aí para a gente fazer essa passagem de parâmetro, pessoal,
a gente precisa definir dois atributos para esse cara, né? Porque o que acontece? Quando a gente passa um parâmetro pela URL, por mais que a gente não veja esse cara aqui, o que acontece, né? Ao final da URL a gente tem um ponto de interrogação, e a pergunta é o que esse ponto, né? Não numa aplicação JSF, mas numa aplicação web como geral, né? Toda vez que a gente tem um ponto de interrogação, o que esse cara significa aqui na URL? Alguém sabe? O que o ponto de interrogação vai dizer para a URL, que é o navegador que vai interpretar esse cara? Significa que, pessoal, até o ponto de interrogação a gente tinha a nossa URL, e a partir do ponto de interrogação a gente tem os nossos parâmetros, ok? Então é isso que esse cara diz aqui numa URL, né? Que acabou o endereço e a partir dele vão vir os parâmetros. Então toda vez que vocês veem os parâmetros aqui numa URL, né? Em qualquer site que vocês acessam, bem provavelmente vocês vão conseguir enxergar um ponto de interrogação, aí o nome de um determinado parâmetro igual a um determinado valor. É isso que a gente está fazendo, é isso que a gente vai fazer ali na nossa aplicação. Mas como vai redirecionar muito rápido, a gente vai acabar não vendo isso daqui. Mas é o que vai acontecer, ok? A questão é, aqui eu passo um parâmetro. Numa URL, se eu quiser passar mais de um parâmetro, como é que eu faço? Qual é o caractere que separa um parâmetro que a gente tem aqui de um próximo parâmetro? Alguém sabe? Já viram ali, pessoal, na URL? Estão me escutando? Estão por aí? Câmbio? Câmbio? 1, 2, 3. Tem alguém aí, pessoal, me escutando? Tem? Então, beleza. Maravilha. Sempre que, pessoal, vocês olharem numa URL também, ponto de interrogação, então, diz, né, que do lado esquerdo é a URL, o que vem são os parâmetros, aí os parâmetros é sempre nome igual a valor, e sempre que você tiver mais de um parâmetro, né, vai ser montado ali na URL a continuação pelo e-comercial, ok? Então a gente tem um e-comercial que separa, por exemplo, um parâmetro 2 igual a um segundo valor ali, ok? E aí, se tivesse mais parâmetros, vai colocando o e-comercial e vai colocando ali as informações e assim a gente tem os parâmetros definidos pela URL, ok? Então é exatamente isso que a gente vai fazer, mas com apenas um parâmetro. Só que como a gente vai mandar isso para o controller, pegar essa informação do controller e redirecionar para uma página, né, para fazer a edição, quando chegar nessa segunda página, a gente já não vai ter mais essas informações aqui, né? Mas se a gente redirecionasse para uma mesma página, né, e ficasse ali, vocês iam conseguir ver a informação ali na URL. Mas então vamos lá, o parâmetro, pessoal, ele precisa então de um nome, e tomar cuidado para esse nome, porque é com base nesse nome que a gente vai recuperar a informação do parâmetro, é como se a gente estivesse criando uma variável, mas é o parâmetro lá na URL. Então o nome pode ser aqui, ó, ID produto. Ok? E aí a gente precisa passar o value dele, né, que é o valor daquele cara ali. E aí o valor a gente passa. E aí aqui, ó, a gente vai passar o valor, pessoal, com aquela sintaxe que a gente já conhece, para pegar aquela variável que a gente já criou aqui em cima, que é a variável produto, que é o nosso objeto que está sendo iterado ali no momento, ponto. Espera aí que travou, mas daí a gente vai chamar o ID ali, ó, do produto. Então, isso daqui que a gente está fazendo, né, ao clicar no botão de alterar, vamos alterar aqui, né, modificar aqui o command button, ele vai, né, redirecionar para uma próxima página, passando esse parâmetro ali na URL, ok? Então, quando a gente vai manipular a informação entre as páginas, né, pessoal, entre uma página e outra, a gente geralmente passa um parâmetro ali na URL, onde é possível a gente recuperar essa informação na sequência e aí manipular do jeito que a gente quiser. Ah, professor, mas por que você não passa o produto inteiro aqui? Porque
A URL aceita uma string ali, né? A gente tem que passar um parâmetro, um nome de um parâmetro e um valor. E não tem como a gente simplesmente jogar o objeto inteiro lá na URL. Então, como a gente tem o ID e o ID ele é o único, a gente consegue depois pegar essa informação e obter o objeto na sequência, sem problema nenhum. Então, vamos lá. Vamos dar um nome para o nosso botão, que vai ser aqui ó, o alterar. E aí, por uma action lá no controller que ainda não existe, né? Que o primeiro, porque vejam que tem dois passos, né, pessoal? Tem a action que vai pegar essa informação do ID e vai mandar o objeto, né, e vai mandar a informação lá para a página que a gente vai abrir. E aí tem a action que vai ser o clique lá do botão na próxima página para salvar as alterações. Então aqui, por mais que obviamente eu chame esse cara de alterar, ele vai fazer o detalhamento do produto, né? Que é basicamente abrir essa próxima página com as informações do produto preenchida. Então por isso que eu vou chamar de detalhar. E daí depois a gente vai ter uma action ali no produto que vai ser o salvamento, né? Que vai alterar realmente aquele produto, que vai ser o clique da próxima página no botão. E aí, para cá, pessoal, para o que a gente precisa aqui no index é isso. Ok? Então, a gente passa o parâmetro, né? Modificamos aqui o nome do botão, vai chegar numa action chamada detalhar lá no nosso controller, e aí, a partir disso, a gente vai começar a trabalhar lá em cima no controller. Ok? Então, lá no controller, já criei uma action chamada detalhar, ok? Que a gente vai começar a trabalhar em cima dela agora. Então já vamos ali ó, no produto BIM. E assim como a gente tem ali ó, o cadastrar, deixa eu dar um enter só para subir um pouco aqui, né? Assim como a gente tem aqui ó, o cadastrar e o remover, a gente precisa agora daquela detalhar. Então vou criar aqui ó, public void chamada detalhar. Não recebo nada aqui nos parâmetros, ok? E aí a gente vai então buscar aquela informação que está vindo ali para nós como parâmetro, ok? Questão é, pessoal, ao final de tudo que a gente precisa fazer aqui, que não é muita coisa, eu preciso redirecionar para minha página que ainda não existe aqui, ok? Mas que vai ser a minha página alterar. Sempre, pessoal, que vocês quiserem redirecionar para uma determinada página, como por exemplo, estou aqui no cadastrar, né? Após eu cadastrar, eu quero redirecionar para a minha página de listagem ali, que é o index, né? Como é que eu faço? Então, ao invés de retornar um void, que é o que não retorna nada, a gente retorna uma string. Ó. Então, já vou fazer aqui no cadastrar também. Ó. Depois eu venho aqui no detalhar e faço a mesma coisa. Vou remover essa mensagem do console, a gente já viu que está dando certo. E aí aqui, ó, pessoal, como eu tenho que retornar uma string, eu simplesmente, pessoal, retorno o nome da página que eu quero abrir. Então, nesse caso aqui, ó, o index.xhtml. E fechou. Então, sempre que quiser redirecionar para uma página após uma determinada ação, você simplesmente retorna uma string no método e manda redirecionar, pessoal, passando o nome da página que você tem aqui no Web Content e ele vai fazer o redirecionamento sem problema nenhum. E a mesma coisa aqui, então, no detalhar. String. E aí vamos redirecionar para o nosso alterar produto.xhtml, que ainda não existe, mas a gente já vai criar na sequência, ok? Aí a questão é, pessoal, primeira coisa que a gente precisa fazer é recuperar aquele ID, ok? Então a gente precisa recuperar aquele ID, né? E aí em cima disso a gente vai fazer todo o processo
de alteração. Tem alguns passos para a gente chegar lá. Então a gente sabe que o que vem lá para nós é o ID, né? E a gente vai guardar isso então dentro de uma variável inteira chamada ID produto. Como é que a gente faz para pegar, pessoal, esta informação que vem lá da nossa URL, né, que vai chegar aqui para nós? Esse é um processo, um caminho um tanto quanto longo, vários carinhas que eu preciso colocar aqui para chegar até lá, pessoal. Confesso que poderia ser mais fácil, mas não é. É uma linha um tanto quanto extensa para a gente conseguir chegar nesse cara lá. Então vamos lá. Sempre que precisar, pessoal, pegar uma informação que vem da URL, passada pela URL, e a gente vai fazer isso, por exemplo, né? Aqui a gente está desenvolvendo a parte do administrador da nossa aplicação. Mas depois a gente vai precisar uma página lá que vai mostrar todos os produtos, mas seria uma página mais para o usuário, né? Onde vai mostrar, de repente vamos trabalhar com uma imagem, né? Aí vai clicar ali no botão e vai para uma página de detalhes desse produto, né? Então a gente faria a mesma coisa. Então para isso a gente precisa aqui chamar o Faces Context. Aí a gente vai ter ali para o método para pegar a instância atual, getCurrentInstance. Ponto. A gente vai pegar agora o contexto externo, então getExternalContext. Ponto. Por isso que eu disse que esse cara aqui é meio longo. Opa. Vou dar um Enter aqui para caber na mesma tela, né, para vocês conseguirem ver ali na mesma tela. Aí você vai dar um get request, vamos colocar aqui, parameter map, ponto, get, e agora sim eu consigo passar o nome, pessoal, do parâmetro que a gente vai pegar. Este nome que a gente vai colocar aqui, ó, ele tem que ser, obviamente, pessoal, o mesmo nome que definimos aqui, né, que vai ficar lá na nossa URL, né, como eu mostrei aqui para vocês, né, aí ficaria assim, né, ficaria aqui, ó, ID produto, e, por exemplo, o ID1 que está sendo passado. Então, tem que ser exatamente o mesmo nome que nós definimos aqui, ó, no JSF, aqui na nossa página, né, para a gente conseguir recuperar essa informação. Então, aqui, ó, ID produto. E aí colocamos um ponto e vírgula e gera um erro ali para nós. Ok? Pega do parâmetro que ele enviou, isso que a gente está fazendo ali, é exatamente isso, né? A gente está pegando aquele parâmetro que a gente está enviando ali. Então a gente está dizendo, né, que ao clicar neste botão a gente vai vir para o método detalhar e aí a gente vai pegar este ID. Ok? Ah, professor, mas daí não daria para a gente criar um atributo inteiro aqui, né, e passar, por exemplo, aqui no parâmetro? Daria, pessoal, mas daí se a gente tem vários parâmetros sendo passados, né, vamos dizer que numa determinada situação eu tenho 3, 4 parâmetros, isso acontece frequentemente, né, em aplicações maiores, a gente tem que passar uma série de parâmetros, né? Aí a gente tem que passar 3, 4 parâmetros. Daí imagine que aqui a gente tem que ter esses 3, 4 atributos. E a gente utiliza só esses caras naquela determinada situação. Então a gente vai ficar com um monte de atributo aqui, né, um monte de variável só para aquela determinada situação. Aí numa outra situação a gente tem que passar mais uns 3, 4, que são diferentes desses que a gente tinha definido aqui. Daí a gente tem que colocar todos esses caras aqui. Então daí a nossa classe, né, o nosso controller começa a ficar muito poluído. E a gente tem a possibilidade de passar pela URL e pegar pela URL. A única coisa que é um pouco mais extenso, mas a gente consegue pegar a informação sem problema algum. E aí a gente tem um problema, né? Por quê? Porque ele vai falar aqui para nós que o que este get, né, este método get, que a gente está passando o nome do parâmetro que a gente está buscando, retorna, é uma string. Justamente por quê, pessoal? Porque neste caso, obviamente, a gente está passando um inteiro, que é o nosso ID, mas pode ser que a gente passe uma string,
pode ser que a gente passe um double, pode ser que a gente passe qualquer outra informação. Mas então ele considera tudo que vem da URL como uma string. Vai da gente agora pegar esta informação que veio aqui e converter para o tipo que a gente precisa, que é o nosso inteiro. Então, quando a gente precisa fazer uma conversão de uma string para um inteiro, a gente chama aqui ó, o integer. Vejam que eu estou colocando antes de tudo, né? Ponto parseInt, para ele fazer a conversão. E tudo isso daqui ó, vai ser convertido, né? Na verdade, tudo não, né? Mas o que retorna do método get vai ser convertido para inteiro. Ó, então vejam que eu abro parênteses aqui, fecho ele aqui no final, e toda aquela instrução que a gente havia colocado, né, ó, o faces, get, parará, não sei o que, ela fica dentro dos parâmetros para que, ao pegar a informação, a gente já converta essa informação para um inteiro. Ok? Aí a gente tem agora o ID do produto. E a gente vai mandar para a página alterar produto, que vai ser uma página muito parecida com o cadastrar produto, com os mesmos campos, com os mesmos vínculos, né, os binds que a gente fez ali e tudo mais. Só que se a gente fizer desta forma aqui, nada acontece, né? Justamente porque a gente pegou o ID e não fez nada com ele. E quando a gente chegar lá no alterar produto, né, a gente vai ter uma página vazia. Por quê, pessoal? Porque assim como o cadastrar, inclusive eu vou copiar essa página e colar para fazer o alterar, a gente vai ter aqui ó, os binds, né, com cada caixa de texto com um atributo ali do modelo que é o nosso produto. O que acontece? A gente utilizou o bind por enquanto para cadastrar, ou seja, a gente preenchia as informações aqui, clicava no botão e o nosso objeto preenchia automaticamente e a gente só tinha o trabalho de gravar ele no banco. Mas serve, os binds também servem, pessoal, para a questão inversa. Nesse caso aqui, o cadastrar pegava o que estava lá, ok? Formava o objeto e a gente cadastrava no banco. A partir do momento que, pessoal, eu, por exemplo, abrir uma página, uma determinada página aqui, ó, e este objeto que está vinculado aqui, né, que é o produto, se ele tem alguma informação nele, quando a gente abre a página, a informação aparece nas caixas de texto, ok? Então este bind serve tanto para pegar a informação quanto para preencher a caixa de texto. Se a gente fizer aqui ó, um exemplo rápido, aqui a gente está dando um new produto, né? Toda vez que instancia aqui o objeto. Se aqui ó, no get produto que... Opa! Set produto tá meio estranho, né? Tem alguma coisa dentro da... Ah, não. Peraí. Abri o cara errado. Não, tá certo. Deixa eu só identar. A única coisa que ele não estava identado. Vai ficar tudo aberto. Se a gente aqui, ó, no get produto, que é o método utilizado, né, para pegar as informações, né, se a gente preenche o produto, por exemplo, com algumas informações fakes, coloca aqui, ó, por exemplo, produto, ponto, set, nome e passa um nome fake aqui, a partir do momento que o cadastrar for aberto, ele vai ser aberto com essa informação. Por quê? Porque dentro do produto a gente já vai ter alguma coisa setada. Ok? Só que aqui a gente obviamente estaria fazendo de uma forma fixa, né? Mas o que eu quero dizer aqui é que quando a gente tem o vínculo das caixas de texto com algum atributo do modelo, se tem alguma coisa preenchida já neste objeto, ele já mostra para nós ali na nossa página. Então vai servir tanto para pegar a informação, quanto para colocar a informação dentro das caixas de texto quando a gente tem o vínculo. Aí o que a gente precisa fazer aqui? Então se a gente tem por enquanto só o ID, a gente precisa de um método para buscar esse cara pelo ID, ok? E aí a partir disso a gente vai fazer alguma coisa. Então lá no DAO, pessoal, e no nosso produto DAO, criem um método que busca o produto por ID. Ah, professor, não lembro. Dá uma olhada no nosso projeto de banco que tem lá o método que busca o produto pelo ID.
ok? Daí fazendo isso a gente já utiliza ele. Então vou deixar uns 5 minutinhos aqui. Cria o método que busca o produto pelo ID. E daí já vem aqui, ó, depois que criou o método, e faz o seu objeto de produto receber o resultado desse método que você criou, porque obviamente ele vai retornar um produto. Beleza? Então 5 minutinhos para fazer isso, e daí a gente já faz isso daqui. A partir do momento que a gente fizer isso e chegar até a página do alterar, vocês vão ver que ele já vai, a página, né, já vai aparecer ali preenchida para a gente. Então 5 minutinhos para fazer isso, daí a gente já dá uma olhada e já quase fecha essa questão. Então olha ali, ó, primeiro vamos criar um método ali no DAO, que é o método que busca a pessoa pelo ID, né? Então, quando é pelo ID, pessoal, a gente tem um método específico ali no JPA, né? Que é o find, ok? Que já traz esse objeto para nós. Então vamos lá, né? Vamos criar o nosso método que vai retornar um produto, chamado aqui, ó, buscar por ID, recebendo, pode ser só o ID aqui, né? Então a gente precisa ali do nosso objeto, né, do Entity Manager, que vai receber, né, o resultado ali da nossa conexão lá com o banco e tudo mais. E aí simplesmente a gente já pode retornar aqui, utilizando o método find. O método find, ele primeiro diz, né, na verdade... Professor, tô vendo que você está escrevendo, mas não tá saindo áudio, é para ser... Peraí, opa, não desmutou ali, achei que tinha desmutado, obrigado. Então é o seguinte, acabei criando ali, né, o que eu estava falando, para mim mesmo, o método que busca pelo ID, né, do mesmo jeito que a gente já viu lá no projeto de banco. Então quando a gente tem, pessoal, a busca pelo ID especificamente, a gente pode utilizar o find, porque o find, né, é um método utilizado para a gente fazer a busca pela chave primária e somente pela chave primária, né? Então a gente, inclusive, nesse projeto vai dar uma olhada como é que faz buscas e fazendo a filtragem dela e tudo mais, mas quando a gente, que é basicamente isso daqui que a gente já viu, né, com o where, basicamente. Mas aí a gente pode utilizar o find, porque o find já vai direto ali na chave primária e já traz esse cara para nós. Então o primeiro argumento, né, o primeiro parâmetro que ele pede ali, obviamente para saber em qual tabela buscar, é a classe, que representa essa tabela no banco. E depois o segundo argumento é só o valor que vai ser buscado ali no banco. Ok? Então aqui já temos a busca do nosso objeto, né, pelo ID lá no banco. Então agora o resultado deste método aqui, que é um objeto de produto, esse sim, né, vai retornar um objeto inteiro lá do banco e tudo mais. Aí sim a gente vai utilizar ele aqui agora no nosso controller para repassar essa informação para a página que vai ser o nosso alterar. E aí na verdade é bem simples. Porque o que acontece? Antes de recuperar e utilizar este método aqui, ó, o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente, ó, copiar e colar minha página de produto para o alterar produto, né? O cadastrar produto aqui, ó, vou copiar e colar e vou mudar para o alterar. Ela não vai ficar exatamente igual, depois a gente vai fazer algumas mudanças ali que são necessárias. Mas então vamos lá, ó. Aqui, ó, não, espera aí que senão eu vou mudar o alterar, né? Olha lá, ó. Copiei e colei, nada mais, então aqui vai ser um alterar produto, ok? Conteúdo por enquanto vai ser o mesmo, né? Só vou abrir aqui o alterar, vou mudar ali a identificação, ó. Vamos colocar aqui alterar, mas é só o texto. E aqui o nome do botão vai ser o salvar.
Só para a gente conseguir ver que é realmente esta página que está abrindo. Ah, professor, a action não precisa para alterar? A gente nem criou lá esse método ainda, né? Essa action lá no controller, esse método. Então, só estou alterando o texto, ó, alterar produto, aqui, e no value do botão, salvar. Então, qual é a ideia, pessoal? Essa página aqui, quando ela for aberta, né, quando a gente abrir esta página, ela tem que abrir com estes campos aqui, os nossos inputs, texts aqui, ó, preenchidos. E aí o que acontece? Como eu disse para vocês, ó, a gente já tem o vínculo pronto, então essa caixa de texto aqui, né, este input text, está vinculado com o atributo nome do objeto produto que está lá no nosso produto bin. Ou seja, está vinculado com este objeto aqui. Se a gente preencher este objeto agora, pessoal, quando a página for aberta por este objeto estar preenchido, os campos são preenchidos automaticamente. A gente não precisa fazer mais nada para isso. Então, olha lá, ó. Vou pegar o mesmo objeto, objeto de produto, que é o nosso objeto que está sendo utilizado para o cadastrar e agora vai ser utilizado para o alterar. Não tem problema nenhum. Ok? E a gente vai fazer o seguinte. Então, vai fazer este objeto receber o nosso produto down, ponto, buscar produto por ID, passando, ó, o objeto, né, a variável que a gente criou ali em cima, que recebe aquele ID pela URL. E pronto. Não está pronto todo a funcionalidade, né? Mas a primeira parte, digamos assim, né, preencher, abrir a página do alterar preenchendo os campos, esse sim, agora, se não me esqueço de nada aqui, se a gente fez tudo, já vai abrir ali preenchido. Então salva tudo, para lá o servidor, dá um stop nele, inicia de novo, lista lá os produtos, clica no alterar e ele já tem que abrir a página do alterar preenchida. Vou dar uns 2, 3 minutinhos ali, daí já faço o teste aqui no meu e daí a gente já finaliza fazendo, salvando as informações lá no banco. Vamos ver ali, tem um problema no meu banco que sempre que eu inicio ele naquele dia, naquele dia, como assim, Marina? Num dia específico ou... ele está falando que o horário do servidor é desconhecido. Precisa configurar no drive JDBC, server time zone, para usar um valor específico, taraná, taraná. Eu tenho que ir no meu banco e inserir este código, set global, que daí você define o nosso horário, né? E aí funciona. Então eu preciso fazer isso sempre, tipo, fechei ele ontem e abri hoje. Toda vez, tá, deixa eu entender aonde que o problema está acontecendo, só para daí a gente buscar de repente uma solução. Até porque não conheço a solução, na verdade nunca tinha visto esse problema, a gente pode procurar junto. Toda vez que o seu banco é reiniciado, ele dá essa mensagem, é isso? Entendi. Então, é mais ou menos da ideia do que está acontecendo que o nosso é sempre reiniciado, mas daí você precisa executar esse scriptzinho aí, esse sect global time zone, para o... Daí você executa isso no banco lá, né? Um script no banco, é isso? Entendi. Tá, já entendi o problema. Deixa eu dar uma pesquisada. Não lembro de ter tido esse problema, mas já vejo se... Bem provavelmente a gente consiga colocar alguma coisa no persistence. Tem que dar uma olhada, vou ter que dar uma pesquisada. Que de repente a gente já consiga setar isso na hora que o banco for criado. Beleza? Já para setar esse horário
né? Porque ele está pegando o UTC, que é o global, e aí a gente consegue setar o brasileiro. Mas eu já dou uma olhada. Só vamos fechar aqui, daí eu dou uma olhada. Então, olha lá, vamos parar aqui o servidor, porque a gente alterou coisas nas classes, né? Então, quando altera as classes, diferentemente das views, a gente vai ter que parar o projeto e executar ele novamente. Então, vamos lá primeiro mandar executar no cadastrar. Professor, você falou que você vai ver aquele problema de ter que ficar dropando e criando. Será que tem como fazer uma inicialização de dados igual era no outro programa? Tem, né? Gerar o método seed, que é o método semente lá que popula o banco toda vez que a gente inicia ele. Cara, eu dei uma olhada nisso também, porque em JPA eu também não tinha feito, em ASP.NET lá, na verdade, é bem simples. É meio chato de fazer a coisa, então, mas eu posso colocar as duas soluções sem problema nenhum. A única coisa que eu do update é com certeza um problema entre as versões, então para ele não ficar dropando toda hora, a gente vai ter que fazer ou o downgrade do servidor ou da versão do JSF, mas eu primeiro vou descobrir qual que está implicando ali no problema, né? E o método seed eu posso gerar aqui o código e disponibilizar para vocês, porque daí vai ter que criar uma classe, as informações lá dentro e tudo mais, mas pode deixar que eu já tinha anotado aqui para trazer para vocês. Ele não é tão simples assim, beleza? Mas é bem possível fazer. Vamos aqui então cadastrar. Vou colocar lá o nosso bolacha de sempre, 1, 2, 3, 1, 2, 3, manda cadastrar. Vai redirecionar para o nosso índice. Olha lá, vejam, né, agora que a gente já redireciona para a nossa página, né, com aquele retorno da string, ele já redireciona para cá. Ó. Só que vejam que por mais que ele redirecione aqui, ó, para a página, conseguimos ver que é uma próxima página, vejam que aqui em cima não muda. Né, isso é uma questão do JSF, claro que tem como fazer, mas primeiro vamos ver assim, depois eu já mostro para vocês como é que, para redirecionar e mudar aqui na URL, como é que faz. E agora, ao clicar no alterar, olha lá, ó, ele já abre o nosso formulário preenchido, ok? Inclusive, se a gente voltar ali no cadastrar, vamos... ó, aqui é um problema que a gente tem que resolver também. Estão vendo que a gente voltou para o cadastrar e ele ficou preenchido? Justamente porque a gente não instancia o objeto novamente e o objeto está preenchido lá. Então a gente também consegue resolver isso. Ó. Se clicarmos no teste, tá lá, ó, teste. Chegou até aqui. Então é o seguinte, vamos resolver já esses dois problemas. A questão ó, da gente redirecionar aqui em cima e de toda vez que a gente clicar no cadastrar, estamos escutando? Como é que tá? Tá travando para todo mundo? Ou porque aqui tá aparecendo verdinho? Aqui tá sossegado. Paulo, acho que de repente é a tua internet que tá dando uma picotada, cara, porque a qualidade aqui tá aparecendo verdinha para mim. Quando ele picota para todo mundo, ela fica vermelha, fica amarela, dá uma varia, como diz o outro, né? Mas aqui ela parece bem estável, beleza? Qualquer coisa dá um grito, que daí eu também tento sair aqui e entrar de novo para resolver. Então vamos resolver esses dois problemas, né? Ó, vamos mudar aqui, né? Toda vez que redirecionar de página, alterar aqui na URL. E toda vez que a gente clicar num botão, sendo ele o salvar ou sendo ele o cadastrar, pessoal, a gente precisa... Vamos lá no controller. Cadê o controller? Não, já está aqui. Então aqui ó, no produto, ó, a gente precisa, depois que cadastrar ele, pessoal, instanciar o objeto de novo. Justamente para não acontecer aquela questão, porque o que acontece? Como esse objeto, né, o objeto de produto,
ele está preenchido, se de repente eu vou para uma página e volto para aquele cadastrar, se esse objeto, né, neste momento ele não foi instanciado novamente, ele continua com aqueles valores antigos. E aí vocês viram que como tem o bind ali do objeto com os campos ali no nosso XHTML, se tem alguma coisa no objeto de produto, ele já preenche para nós ali automaticamente. Então por isso que é sempre interessante, após a realização de uma ação, aqui o cadastrar e daqui a pouco o alterar, a gente, pessoal, fazer a instância, né, reiniciar o objeto aqui para perder essas informações, ok? E aí a segunda coisa, antes de fechar aqui o alterar, que agora falta bem pouco, como é que eu faço então para mudar ali na URL quando a gente redireciona? A gente tem que passar um parâmetro aqui, pessoal, isso é uma questão do JSF, que é o seguinte, a gente vai colocar aqui, ó, o ponto de interrogação, e aí a gente vai ter um cara aqui chamado, ó, faces-redirect igual a true. Só para que ele mude lá na URL, senão vocês viram que ele fica com a mesma informação ali para nós. E aí toda vez que a gente redireciona, então neste caso aqui e no alterar, a gente vai, opa, faltou o quê? Faltou o ponto de interrogação, colocar aquele parâmetro ali no redirecionamento da página, o faces-redirect, ok? Aí a gente já não tem mais esse problema. Então a questão é, aparentemente funcionou, chegou lá a informação, clicamos aqui no detalhar, né, lá no index, chegou aqui, buscamos o ID do produto, fomos lá no banco, buscamos o objeto, colocamos dentro, né, do objeto de produto. Como este cara aqui também está vinculado com a página do alterar, se ele está preenchido, essa página abre com todas as informações daquele objeto, ok? E aqui no cadastrar produto, já vamos criar, ó, no cadastrar produto não, né, no produto bin, já vamos criar aqui o método do agora sim do alterar. Então só vamos criar ele aqui por enquanto. Se quiser já colocar para ele redirecionar quando alterar, vamos lá para o index, por exemplo, sem problemas nenhum. Então, vou colocar aqui, ó, index, ok? Tirar aqui esse system.out do remover, que a gente já viu que deu certo. E claro que aqui a gente vai ter coisa ainda, né? Mas vamos deixar assim por enquanto. Só para que a gente consiga construir lá a página, o XHTML do alterar, sem precisar voltar para lá. E depois a gente só trabalha aqui no controle. Beleza, tem o alterar aqui. Fomos, né, preenchemos lá a página e agora, porque a gente copiou e colou essa página, vamos olhar para essa página aqui com carinho e ver o que a gente precisa fazer nela. A questão é, pessoal, olhando para essa página, a gente já viu que funcionou. Aqui já foi pro, já preencheu certinho, né? Então aqui a action agora não vai ser mais o cadastrar, né? Antes a gente tinha mudado só o nome do botão, o texto do botão, que a gente vai mudar para o alterar também, né? Ok? Questão é, olhando para essa página, pessoal, e para o nosso objeto que vem lá do banco, o que vocês acham que está faltando nessa página? A gente tem o nome, tem a quantidade e tem o preço. Mas a gente só consegue editar um produto, pessoal, que tenha qual atributo junto? O ID. Exatamente. Então o que falta aqui, pessoal, é a gente também preencher o ID. Ah, mas a gente vai deixar o cara alterar o ID? Não disse isso. A gente precisa trazer essa informação também, porque quando a gente mandar esse objeto de novo lá para o nosso controller, se a gente manda sem o ID, por mais que as informações tenham mudado, ele vai falar, ó, eu não consigo alterar esse cara, porque eu não sei quem é o cara que eu tenho que alterar, porque para fazer uma alteração, a gente sabe que se fosse no SQL, precisaria de uma cláusula where, falando que vai alterar tais campos daquele determinado ID. Aqui é exatamente a mesma coisa. Então o que a gente pode fazer, pessoal? Eu vou trazer para cá também o ID.
A gente poderia colocar no input text, só que se a gente colocasse no input text, esse campo poderia ser alterado. Então teria que ser um input text, pessoal, bloqueado, né, do tipo read only. Essa é uma situação que a gente pode fazer. Então o cara conseguiria inclusive ver o ID, mas não conseguiria fazer nada. Ok? Não conseguiria fazer absolutamente nada. E uma outra situação é a gente colocar esse ID aonde? Fora essa caixa de texto bloqueada, em qual outro campo que a gente poderia colocar esse ID para que o usuário, obviamente, não conseguisse mudar? Alguém tem ideia? Num output label ou... Poderia colocar também no output label, daria para colocar, porque o output label é um texto simplesmente ali na página, né? E o cara não tem muito como mudar. Mas nessas situações, não estou falando o que é mais certo, todas as situações que a gente está falando aqui vão servir. Mas tem uma outra situação, pessoal, que a gente utiliza bastante, que é o que o Brino falou ali, que é aquele campo escondido, que é um campo que vai estar no meu formulário, na minha página HTML, mas ele é um campo que o usuário a princípio não consegue ver, ele só fica no HTML, que é o hidden, né? Então a gente poderia também colocar aqui a informação, ó, num input hidden. Este campo aqui, pessoal, não é mostrado para o usuário. Quando a gente renderizar essa página, a gente só vai ver isso daqui. Esse cara não vai ser visto, mas se a gente for lá no código-fonte, a gente consegue ver ele. Então, é uma outra situação que a gente pode utilizar também, fora essas todas que a gente conversou aqui. Contanto que tenha o ID e que o usuário, né, um usuário simples não consiga alterar, maravilha, fechou, é o que a gente precisa, ok? Então, olha lá, vamos vincular aqui ao produto no seu atributo lá, que é o ID. Só isso. Isso é basicamente o que muda do cadastrar para o alterar. Aí sempre me perguntam, professor, mas não dá para fazer tanto cadastrar e o alterar na mesma página? Dá para fazer também, né? Basicamente seria uma verificação que a gente precisaria fazer, né? Então, se tiver ID, muda esse cara aqui para salvar, né? E chama o alterar. Se não tiver o ID, muda esse cara aqui pro cadastrar. É basicamente isso, dá para fazer utilizando a mesma página, sem problema algum. E aí, pessoal, vamos fechar aqui, ó, criando a action. E aí é o seguinte, né, pessoal, vejam que eu acabo falando sempre muito em action, porque se a gente olhar aqui no nosso controller, tudo isso daqui é método, né? É método, a estrutura de método, como a gente já conhece. Mas esses métodos, pessoal, que estão dentro de um controller, numa aplicação web, a nomenclatura desses caras, né, que a gente utiliza é action, ok? Ah, professor, mas não é método? É um método igual, né, normal, mas para o desenvolvimento web dentro de um controller a gente acaba chamando esses caras de action, de ações, né, porque são as ações que o usuário está fazendo lá na nossa página e vai bater aqui no nosso controller. Então sempre que eu falar de action, são os métodos dentro de um controller. Vocês não vão me ver, por exemplo, então aqui na action do DAO. Não, aqui não tem action, aqui é um método que a gente criou, né, para manipular alguma informação do banco, relacionado nesse caso aqui a produto, ok? E aí vamos lá, ó. Então ao clicar no alterar, a mesma coisa que a gente fez aqui no cadastrar, ó. Simplesmente chama o alterar lá no DAO, que ainda não existe, precisaríamos criar, e instancia o objeto de novo só para limpar este objeto. Então vamos lá, ó. Produto DAO, ponto alterar, não existe, mas não tem problema, a gente já cria lá. Passa o objeto de produto, instancia o mesmo objeto limpando ele. E aí, pessoal, agora só falta criar o DAO lá, né, e confirmar essa informação. Então, criem ali o DAO,
executem, testem, vejam se vai funcionar e daí a gente já fecha ali essa parte. E aí temos todas as operações já de CRUD na nossa aplicação, beleza? Mais uns 2 minutinhos ali, daí a gente já dá uma olhada. Enquanto isso eu vou dar uma olhada nessa questão aqui que a Marina colocou ali. Marina, só para eu entender, esse erro ali que você colocou ali, né, the server time zone, value, parará, isso aqui, esse erro aparece no Eclipse ou ele aparece lá no banco? Ou ele aparece ali no console quando ele vai subir a aplicação ou alguma coisa do tipo? Quando eu vou salvar o primeiro banco no dado, ele dá esse erro no navegador e no Eclipse, tá? Então ele... Depois, se você puder, só para eu entender se é uma exceção que está estourando ou se é uma mensagem, alguma coisa assim, a hora que der esse erro, tira um print e manda para mim, fazendo favor, só para eu entender se ele está estourando a exceção ou se ele está avisando, dando um warning, alguma coisa assim, mas eu acho que é uma... Ah, é esse erro aqui, ó, então ele é uma exceção. Ó, no caso aqui desse cara, nossa, o cara meteu um hora oficial do Brasil. Obviamente que isso daqui de longe vai funcionar. O teu tá como desconhecido, porque não tem nada setado. Ele deve ter algum valor padrão, como por exemplo um PTBR, alguma coisa assim, que dá para definir em algum lugar. Mas daí, vamos... Ó, tenta trocar na sua conexão, muda os drives indicando o primeiro texto, tire... Entendi. Você tentou, você deve estar vendo a minha tela, você tentou fazer isso daqui, ó, aqui eu não tenho como testar, então a gente vai tentando achar algumas coisas aqui, eu vou te falando como é que faz. O que o cara tá colocando aqui, ó, é que lá naquele persistence onde a gente tem, não, parece que é alguma coisa que precisa no MySQL. Não vejo isso de repente como um problema. A gente tem lá no persistence, nesse cara aqui, a conexão com o nosso banco, né? Então, este carinha aqui é onde a gente passa o URL com o nosso banco, né? E aqui deve ter a conexão lá com o teu MySQL, tudo bonitinho, tudo certinho. O que o cara fala aqui, ó, é para, ó, depois do banco lá e tudo mais, ó, colocar o ponto de interrogação passando esse parâmetro, ó, use time zone. Daí ele fala, ó, para passar o verdadeiro, server time zone e UTC. Tenta colocar exatamente como está aqui, eu já copio e colo ali no Discord para você pegar. E depois, se não funcionar, a gente vai ter que descobrir, porque aqui o TC ele é o zero, né, do horário zero. Depois a gente descobre, bem provavelmente deve ser um PTBR aqui, ou um -3, alguma coisa assim, a gente descobre de repente o que precisa colocar aqui. Mas tenta colocar isso daqui lá na tua conexão com o banco e ver se funciona. Pelo menos o cara falou que foi resolvido dessa forma. Quem colocou aqui, ó, foi resolvido dessa forma. Deixa eu ver. Tenta trocar a sua conexão. E aí, ó, ele fala que vai ter que trocar. Na verdade, deixa eu passar este cara aqui. Ele tá falando que tem que trocar o driver, ó, em vez do com.mysql.jdbc driver, tem que ter esse CJ aqui, ó. Vamos dar uma olhada no que esse cara tá falando. Tenta resolver que nem esses caras resolveram ali, senão a gente eu dou mais uma pesquisada. Deixa eu ver se tem mais algum lugar.
Na verdade, dá para procurar de uma outra forma, né? O que o pessoal está falando mesmo é para utilizar esse server time zone mesmo. Acho que já vai resolver. Esse daqui pede para executar lá no banco, né? Que foi o que você me passou aqui, mas daí tem que fazer toda hora. Acho que colocando isso daqui ali na URL ele já vai funcionar. Aqui o cara criou um ponto .ini para subir quando... Ó, dá para resolver que nem esse cara falou aqui. Ele cria um arquivo .ini, que é um inicializador, ó, lá no champ MySQL bin, que daí bem provavelmente toda vez que um banco de dados subir, ele já vai definir, ó, o time zone. É uma outra situação. Mas acho que esse server time zone aqui já vai resolver, beleza? Então vamos testar ali, ó. Vamos voltar lá, vamos testar agora, parar aqui o nosso servidor. Beleza, qualquer coisa dá um grito lá, que daí a gente tenta de outras formas. Não vou deletar não. Vamos parar lá, vamos executar. E agora, pessoal, se não esquecemos de nada, né, se está tudo ok, a gente já consegue fazer a alteração do nosso... não vai não. Do nosso objeto. Não vai. Ele não, a princípio não é para fazer a alteração ainda. Vocês vão ver que vai dar um pequeno problema agora. Está faltando uma questão bem importante, na verdade. Mas vamos executar ali para entender a situação. Então vamos lá no cadastrar, porque o nosso banco dropa, sobe de novo. Então vamos cadastrar lá um cara lá. 1, 2, 3, 1, 2, 3, cadastrar, ok. Ele vai cadastrar lá para nós. Legal. E aí a gente vai clicar em alterar, ó. Cliquei em alterar, ó, que legal. Lembram que antes tinha funcionado e agora parou de funcionar? Justamente, pessoal, por quê? Porque nós colocamos aqui no controller, e daí eu falei para vocês que eu ia explicar na aula de hoje, nosso produto BIM tem erro. Tá, ele subiu, mas não tem problema, mas ele não vai funcionar mesmo, porque não tem o alterar lá, esqueci de fazer lá no DAO, ok. Mas primeiro a gente precisa resolver esse erro, né? Lembra que num primeiro momento, quando a gente clicou ali em alterar, pessoal, né, que era o detalhar aqui, que redireciona para alterar, ele tinha trazido as informações, né? O que acontece? A partir do momento que eu coloco esse faces redirect igual a true, vejam que já não dá mais certo. Já não aparece mais o objeto lá para nós. Se vocês removerem isso daqui, vai aparecer. Se vocês colocarem, não vai aparecer. E aí vamos entender o porquê que aparece e não aparece com esse cara aqui, o que ele está interferindo, né? E o porquê que a gente vai inserir mais uma questão aqui nesse controller para daí sim fazer funcionar fora o método lá no DAO que eu acabei esquecendo de colocar. Ok? O que acontece, pessoal? Lá em cima, quando a gente criou o nosso controller, que tinha dado um erro lá na aula passada, né? Lembra que eu criei lá tudo certinho e havia
acabado e havia esquecido de colocar qual era o escopo desse controller, né? O que significa, pessoal, o escopo dentro de um controller? Basicamente, qual é o ciclo de vida de tudo isso daqui que está dentro dele, né? Como é que, basicamente, esses objetos que estão aqui dentro dele, eles vão viver, né, dentro da nossa aplicação? Como é que esses objetos eles vão se comportar na nossa aplicação, ok? Da forma que a gente marcou aqui, ó, a gente disse que o que está dentro desse controller, o escopo deles é do quê? De uma requisição. Ou seja, tudo que tem aqui dentro, as informações que tem dentro, por exemplo, de produto ou da lista de produto, duram uma requisição. Uma requisição. A partir do momento que a gente faz uma nova requisição, as informações que a gente tem aqui não existem mais. Por que antes funcionava ali o alterar? Porque o alterar, né, a gente estava ali no index, né? Clicava no alterar, o que ficava aqui na URL para nós? Index. Ou seja, ele não tinha feito, ele tinha redirecionado, né, mas ele não tinha feito uma nova requisição e aí sim a informação permanecia, né, ou ela vinha aqui para nós, né? Então por isso que funcionava. A partir do momento que a gente fez o redirect igual a verdadeiro, teve uma requisição para fazer isso e uma outra para chegar na próxima página, né? Então, ao chegar nesta página aqui, aquelas informações anteriores se perderam. Por quê? Porque o escopo, né, destes objetos aqui duram apenas uma requisição, ok? Pessoal, os escopos de um controller, né, a gente tem alguns escopos que a gente pode utilizar para resolver esta situação, que é passar então, né, um objeto de uma requisição para outra, fazer com que ele perdure ali um pouco mais de tempo na nossa aplicação, a gente precisa mudar o escopo deste controller para um escopo, pessoal, de sessão. Então agora, né, e daí toma cuidado para fazer a utilização do Enterprise Context ali, não do Faces.bin, né, que é a versão antiga. Dá um Ctrl Shift O, ele já reorganiza todos os seus imports aqui, ok? E aí agora, pessoal, estes nossos objetos, eles vão durar enquanto basicamente a nossa aplicação, o nosso navegador estiver aberto, ok? Então, toda vez que você quiser que um determinado objeto, aqui a gente está fazendo por um alterar, mas poderia ser, por exemplo, para um carrinho de compras. Enquanto a gente fica navegando lá no nosso site, o nosso carrinho de compras fica lá, como qualquer outro e-commerce, ok? Eu posso colocar um escopo de sessão, e esses objetos que estão aqui dentro vão durar enquanto a minha sessão estiver ativa. Basicamente, enquanto o navegador estiver aberto, ok? Mais para frente, quando a gente chegar lá no carrinho de compras, eu explico melhor sobre como funciona uma sessão. Mas as informações contidas numa sessão, se a gente não invalidar ela, eles vão durar basicamente enquanto o meu navegador estiver aberto, ok? Então, a partir do momento que eu preencho o meu objeto aqui, né, aqui não, né, aqui, preencho o meu objeto aqui e mando para o alterar, né, e depois clico lá no botão, esse objeto ele vai permanecer na sessão e a gente vai conseguir utilizar ele sem problema nenhum. O que acontece lá? Se a gente rodar assim, fora, eu já vou implementar o DAO lá, isso daqui vai dar problema. Até porque ele já está até dando um warning ali para nós, né? Todo controller, pessoal, que utiliza o escopo de sessão, ou seja, esse objeto ele vai, ou os objetos que estão ali dentro, eles vão ficar passando de página em página, né? Todo mundo vai conseguir basicamente acessar esse cara a qualquer momento. A gente precisa dizer para ele que é necessário implementar o serializable aqui. Daí ele está dando mais uma mensagem ali que a gente já resolve.
Questão é, pessoal, alguém sabe para que serve esse tal de serializable no Java? Vocês vão bem provavelmente ver mais vezes esse cara aí. Na nossa disciplina talvez só agora, mas em Android vocês vão ver isso também. Já tiveram Android? Acho que não, né? Não tiveram ainda, mas quando chegarem lá em Android vocês vão ver esse cara. Não especificamente em Java, mas vocês sabem, pessoal, o que é serializar um objeto? Vamos dizer que a gente tem um objeto de produto e a gente vai serializar ele. Toda vez, pessoal, que a gente serializa este objeto, a gente basicamente transforma ele numa string, ok? E desserializar um objeto é pegar essa string e transformar em um objeto de novo. Justamente por quê? Porque toda vez que esse objeto vai ser passado de um lugar para o outro, a gente não consegue simplesmente mandar um objeto. Então a gente manda esse objeto serializado, né? No caso, a aplicação já vai fazer isso para nós internamente. Esse objeto vira uma string, ele é serializado, ele vira uma string, e quando a gente for utilizar o objeto de novo, essa string vira o objeto. Então por isso que a gente precisa serializar este cara aí. Lá em Android, por exemplo, quando vocês têm, né, e vão ter mais para frente, uma situação, eu estou numa determinada activity, que é a nossa tela ali, né, da aplicação, e eu tenho um objeto ali. E eu preciso passar esse objeto para uma próxima activity, que é uma próxima tela. Né? Não é uma string, não é um ID, não é um double, é um objeto, como por exemplo de produto. Preciso passar ele de uma tela para outra. Conseguimos passar um objeto de uma tela para outra? Outra, conseguimos, mas somente se a gente serializar. Então, quando ele é passado, né, de uma tela para outra, a gente implementa também esse serializable lá, né? E aí, quando ele é passado de uma tela para outra, ao ser passado, ele vira uma string, e ao ser recebido na outra activity, essa string vira, pessoal, o objeto novamente. Então, esse serializable vai servir para que a gente faça, né, para que a aplicação faça esse processo internamente para nós, mas para que a gente consiga transportar esse objeto para qualquer lugar. O único erro que ele está dando aqui para nós, ó, pessoal, inclusive se vocês passarem o mouse, recomendo que passem o mouse ali, ó, é que ele fala que toda classe serializada, ele pede para que tenha um atributo chamado serial version UID, né, que é um identificador único global para controle interno ali. Então, ó, você pode gerar tanto o serial default ou pode gerar pode pedir para ele gerar um serial ID ali, ó. É só clicar, ele vai gerar, ó, este cara aqui para vocês, para que ele tenha um controle interno. Não precisa se preocupar com isso, é só você ter aqui na página, ele já vai parar de reclamar ali para nós, ok? Então é muito importante, pessoal, entender esse cara aqui, porque vocês vão utilizar ele bastante, mas é só para uma questão de transporte aí da informação, para que ela vire uma string, porque uma string é fácil de manipular, e depois essa string ela vire um objeto, para que depois a gente consiga utilizar na nossa aplicação. Então agora tendo o escopo de sessão e fazendo o redirecionamento da página, né, a gente já consegue ter esse objeto lá no alterar novamente, e agora ao clicar no alterar, a gente precisa implementar o DAO. Então, vamos criar aqui, né? Inclusive vou aproveitar o remover, que vai se chamar alterar. E basicamente a única coisa que a gente muda aqui, ó, é que é o emmerge, né? Que é o que faz a alteração. Tira o remove dele e tá pronto. Ok? Então lembra que a gente no remove tem o merge para ele pegar a referência do objeto que não estava, que ele fala que está desanexado do banco. Então a gente faz o merge, ele volta, né? Recupera a referência do objeto e daí faz a remoção. Nesse caso aqui a gente só faz a alteração do objeto no banco e fechou. Então vamos salvar aqui, ó. Daí se precisarem eu deixo em qualquer parte do código para vocês. Mas só para ver se agora sim deu certo, né? Agora já é para funcionar. E daí a gente já posso deixar ali em qualquer parte do código para vocês. Vamos lá para o cadastrar.
Então vamos lá. Vamos lá no cadastrar produto. Vai criar a tabela, vai cadastrar o produto. Beleza, né? Inclusive, dá pra gente vir aqui nas tabelas. E vamos executar aqui o script só para ver o que a gente tem ali, né? Para confirmar no banco. Beleza, vai abrir o script ali para nós, vamos dar um play. Tá lá, ok. E agora vamos no alterar, né? Lembra que não apareceu o objeto, já voltou a aparecer, o objeto está lá. Sei lá, bolacha recheada. Parece que eu gosto bastante de doce, né? Porque eu só coloco bolacha, não como um doce. Salvamos. Estourou uma exceção. Tem alguma... o que está errado? Tem erro de compilação, tem erro de sintaxe. Tem algum erro de sintaxe que eu não resolvi. Aonde? No DAO, deixa eu ver aqui. Faz uns 2 anos que eu vejo no cadastro. É só bolacha, né, Paulo? É só isso que eu coloco. E, cara, eu não como nem doce. Não é que eu não gosto, eu não como mesmo. Mas só vai bolacha. Daí, quando a pessoa é Maria, José e João, a criatividade chegou aqui e parou. Deixa eu ver aqui. Ele está falando que não conseguiu encontrar o produto DAO. Então, quando ele chamou o alterar, ele não conseguiu encontrar o produto. Tá dando o método alterar. Pera aí. Qual que é o nome que eu dei? Alterar, passando produto. Ok. E aqui, produto dá o ponto alterar. Ponto alterar. Passando produto. É esse cara que tá lá. Deixa eu ver aqui. Transação, abre, dá um merge, get transaction. Estranho, ele tá dando erro de compilação, a gente já resolve. Olha, ele tá falando que o método alterar recebendo um produto, ele não está definido no nosso produto DAO, mas tá. Eu acho que ele não compilou para a última versão. Vamos parar aqui o servidor e limpar e testar ele de novo, porque a princípio tá tudo certo. Vamos lá, parar o servidor. Inclusive ele deu um erro aqui, ele não... não, tá, ele printou o erro aqui no console, né? Vamos limpar aqui. Deixa eu limpar o servidor também e vamos executar de novo. E essa questão aqui da sessão, né, pessoal, que a gente colocou ali agora, obviamente não serve só para isso, como eu disse ali no carrinho de compras, né, que é uma informação que tem que ficar lá ativa, né, enquanto a gente vai navegando dentro da nossa aplicação, dá para a gente utilizar lá também, né, ter uma lista de informações ali no carrinho que ficam na seção da nossa aplicação, e que a gente pode acessar a qualquer momento, ok? Então, se vocês tiverem no projeto de vocês essa questão de manter um objeto, né, de uma informação que você precisa em todos os lugares, dá para vocês resolverem utilizando o escopo da sessão. Vamos lá em alterar, vamos testar de novo, né? Bolacha recheada, 3, 2, 1, 4, 5, 6, salvar. Então, né? Foi. Acho que não tinha compilado ali, não tinha pego essa última versão, não alterei nada no código ali e funcionou. Justamente porque ele estava falando que não existia um método, né? E o método estava lá. Então, se a gente olhar aqui ao banco agora,
Vamos dar o play. E aí já temos ali, ó, pessoal, bolacha recheada, o mesmo ID, alterou todos os valores aqui e agora temos o CRUD completo ali, pessoal, da nossa aplicação, ok? A partir disso a gente vai inserir lá categorias, vai listar todos os produtos, vai fazer um carrinho de compras, né? Então a cada aula a gente vai inserindo novas funcionalidades, pessoal, e a ideia é que a gente veja um pouco de conteúdo, não que bem provavelmente dure a aula toda, e que a gente separe um tempo para que vocês consigam durante, claro que vocês têm esse horário aí do começo da aula, né, até a gente começar para fazer exercício, desenvolver o projeto e tudo mais, mas daí para que a gente tenha um tempo junto para resolver dúvidas e tudo mais. Para a gente fechar aqui hoje, pessoal, na próxima aula a gente vai trabalhar mais nisso também. Eu vou mostrar hoje rapidamente, na próxima aula mais detalhadamente, a questão então de começar a estilizar as nossas páginas, né, utilizando o Bootstrap. Como eu disse, se você quiser utilizar, pessoal, qualquer outro framework, né, de CSS, sem problema nenhum, pode utilizar. Se quiser já utilizar o Prime Faces, que faz a estilização, já tem um monte de coisinha lá legal para utilizar também, pode utilizar. O professor já vai subir porque a internet aqui travou. Depois eu vou subir lá no. Depois eu subo o vídeo e subo o projeto lá no Git. Depois da aula eu já coloco lá, beleza, Paulo? A questão é, pessoal, vocês já tiveram aula de PHP, né? PHP já tiveram aula, é isso? Me digam lá. Me digam se vocês já mexeram com o Bootstrap. Já mexeram, não mexeram, já conhecem, não conhecem? Como é que tá a coisa aí? Estamos escutando? Vocês conhecem de Bootstrap, não conhecem, pessoal? Como é que tá a ideia? Lá em PHP vocês acabaram vendo ou não tiveram aula de PHP ainda? Já usaram em PHP, então beleza. Então já usaram em PHP, pessoal, o Bootstrap ele funciona exatamente igual para qualquer linguagem de programação que vocês usem, justamente porque ele vai trabalhar em cima do HTML, não, por exemplo, do JSF em si e tudo mais, né? Então, a ideia, pessoal, ela é muito parecida com qualquer em qualquer linguagem que vocês já tenham visto esse cara. As únicas coisas que eu não posso simplesmente chegar aqui na nossa página, vamos pegar aqui a página do index, por exemplo, chegar aqui no nosso data table e colocar um class aqui, ó, porque não tem um class para um data table, porque o data table é um componente do JSF, ele não é um componente do HTML. Se a gente fizesse isso para o H2, beleza, para o H2 sem problema. Sem problema, né? Por quê? Porque o H2 é um componente do HTML. Então, o que eu vou mostrar basicamente aqui, pessoal, é como trazer o Bootstrap para a nossa aplicação, ok? E aí utilizar eles nos componentes do JSF. O resto é exatamente igual, não muda nada, né? Na próxima aula eu posso mostrar um pouquinho mais, mas como já viram isso em PHP, é a mesma coisa. Só como eu disse, se vocês optarem por utilizar o Prime Faces, não tentem aplicar o Bootstrap em cima, a não ser que tenha mudado agora para as últimas versões, mas sempre que eu tentei fazer isso não deu certo. Não tentem aplicar o Bootstrap em cima dos componentes do Prime Faces, porque o Prime Faces já é uma biblioteca para estilizar os componentes, né, os seus componentes próprios, e basicamente se você colocar ali vai dar conflito, não vai ficar do jeito que você quer e tudo mais, ok? Então aqui, ó, pessoal, para a gente trazer o Bootstrap para a nossa aplicação, simplesmente é só colocar na página, no head, o link para o Bootstrap, ok? Então você pode trazer ele para a sua aplicação, ou pode fazer o link direto lá do CDN do Bootstrap, que não há necessidade de colocar ele na aplicação aqui, ok?
Se você colocar ele aqui dentro de uma pasta, por exemplo, CSS, para não deixar solto aqui junto com as views e tudo mais, né? Deixa eu mostrar aqui, né? Primeiro, vamos lá no site do Bootstrap. Get Bootstrap. Que é o site oficial. Ok. Vou direto no Getting Started aqui. Ele já vai falar aqui para mim, né? Ó, pega o link que está aqui, coloca na sua aplicação e seja feliz. É isso, não tem muito o que fazer. Claro que além disso, se você quer todas as questões de animação, tem que inserir os scripts aqui e tudo mais, né? Porque a animação é feita basicamente via o jQuery e algumas coisas que a gente tem aqui e o JS do próprio Bootstrap, né? Então, é necessário incluir também, mas por enquanto só para a questão de estilização esse cara serve. Então, pega o link lá e traz para cá. Ó. Simples assim. Opa. Ele vai reclamar. Vai dar um warning aqui, ó. Deixa eu identar e salvar. Por que ele está dando erro? Porque vai ter que fechar o link aqui, né? Lembrem-se que num XHTML todo cara que abre tem que ser fechado. Por isso que ele reclamou, deu erro aqui no H, porque estava faltando o fechamento. Ok? Então tem que fechar ele aqui. Ele vai dar um erro, ele vai reclamar aqui para nós, mas é porque um XHTML não está reconhecendo esses dois caras, que se também você quiser tirar para não ficar mostrando o warning, não tem problema. O que precisa é só desses caras aqui, né? E do fechamento desse cara. Se fosse, pessoal, né? Se você quiser trazer o arquivo para cá, o que eu recomendo? Coloca numa pasta chamada CSS ou Styles ou o nome que você quiser dentro do Web Content, né? E aqui a gente poderia criar, ó, um new file. Vou dar um nome aqui, ó, de styles.css. Então, se de repente você quer também o teu arquivo de estilos aqui e tudo mais, não tem problema, dá para utilizar ele tranquilamente. Inclusive, dá para utilizar o seu arquivo de estilos mais o do Bootstrap. Dá para utilizar vários arquivos de estilos numa mesma página, sem problema nenhum. A única coisa aqui, né, aqui eu estou fazendo a referência para o CDN, né, que é a entrega de conteúdos, né, basicamente online, ó, Bootstrap CDN. E se for para um arquivo de dentro da sua aplicação, né, isso pode ser para um JS, um arquivo de JavaScript ou para um CSS, você vai ter que criar o seu link. Normalmente, link help. Tá difícil, hein? Aí, coloca lá o style sheet normal. E aí aqui, né, no href, que é o caminho da onde você tem que passar, ó. Inclusive, se você der um Ctrl espaço, ele já mostra ali para vocês as opções do que você pode colocar. No caso, é o CSS barra styles ali, .css. E só não esquece de fechar. Beleza. Então aqui, ó, eu tenho um link para um arquivo interno e aqui eu tenho um link para um arquivo externo. Fechou? É isso. Para um JS é a mesma coisa, né? Só que o JS a gente sempre insere ao final do body. Então aqui a gente colocaria os scripts, ok? Por uma questão de funcionalidade, né? De funcionar de forma correta. E aí é o seguinte, como é que eu faço então para aplicar uma determinada classe, que é o que a gente faz quando utiliza o Bootstrap, para um determinado elemento do JSF, né? Aqui a gente tem, ó, a nossa tabela. Então eu vou aplicar para essa tabela, para esses botões que tem aqui e para o nosso body, ok? Pode escrever ali dentro, né? Depois a gente já vê, ó. Como o body, ele é o body, inclusive está errado, né? Vamos colocar aqui ó, o H, é sempre interessante a gente colocar o body do JSF, aqui acabou faltando, não deu problema, mas é sempre importante a gente utilizar o body do JSF, inclusive para as outras páginas também, que deve estar aqui está certo, e no alterar está certo. Então faltou no index a gente colocar o HBody ali, né?
Sempre que vocês forem definir, pessoal, uma determinada classe, eu não coloquei nada lá dentro, Dana, eu só mostrei, não, eu não coloquei nada, eu só mostrei como fazer o link. Aí, aqui, né, aqui é o CSS, se você quiser lá colocar um body, parará, e meter um background lá da vida, beleza, daí aqui vai o CSS, vai a tua estilização, que vocês quiserem fazer, ok? Não vou mostrar a questão do CSS em si, né, mas apenas como fazer o link por um arquivo, de repente, interno de vocês. Então, olha lá, ó, sempre que vocês quiserem fazer o link não, colocar uma determinada classe do Bootstrap em um arquivo do JSF, não vai ter o class, mas vai ter, pessoal, aqui, ó, vou dar o Ctrl espaço, ó, o style class. E aí vai a mesma coisa que você colocasse dentro de uma classe do atributo classe de um elemento HTML. Então, nesse caso aqui, eu vou utilizar a classe container do Bootstrap, que vai gerar para mim um espaçamento lateral para não ficar grudado os meus elementos no navegador, nas laterais do navegador, ok? Então aqui, ó, eu sei, né, já conheço um pouquinho de Bootstrap, então eu sei que essa classe vai fazer isso, mas não lembra, pessoal? Vem aqui, ó, na documentação do Bootstrap, e aí quer dar uma olhadinha na parte de componentes. Ó, tem todos os componentes aqui, ó. Quer olhar como é que estiliza uma tabela? Cadê as tabelas aqui? Não está aqui? Então vamos procurar. Table. Tables, né? Tá lá, ó. Ah, como é que estiliza uma tabela? Deixa ela assim, ó. Ele já vai falar, ó, usa a classe table. Ok? É basicamente isso. Depois quer fazer uma barra de navegação? Escreve lá, ó, navbar. Ele já vai mostrar para você como é que faz a barra de navegação. Então é exatamente como vocês já trabalharam lá em PHP. Então a única coisa aqui que a gente tem que utilizar o style class para aplicar dentro de um componente do JSF. Então nesse data table aqui, ó, eu vou aplicar um style class. Isso, pessoal, tanto para uma classe do Bootstrap, como para uma classe sua, que de repente você criou ali, né, um estilo seu que você criou. Então, olha lá, para a tabela, eu vou colocar ali ó, o table. Tem uma outra classe que eu gosto de utilizar, que é o table stripped, que vai fazer vai alternar as cores entre as linhas da minha tabela, e o table -hover, que vai realçar cada linha quando eu passar o mouse. Se vocês olharem ali na documentação, vocês vão conseguir encontrar esses caras aqui também. Aí a minha tabela já vai ficar bonitinho. Ok? Ah, professor, agora eu quero... depois eu subo aqui só pra gente fechar, porque já está dando o horário da aula, daí que quem precisar sair, né, mas depois eu deixo o código aqui e subo lá no Git. Agora eu quero deixar o meu botão bonitinho, né? Qual é a classe que eu uso? Então, vamos lá, ó. Style class btn traço, aqui é o remover, né? Então eu vou colocar o danger. Ah, professor, não lembro das classes do botão. Não tem problema, ó. Vem aqui, ó, em buttons, e aí já na frente aqui, ó, já vê todos os exemplos de botão. Ó, o primário, danger, parará, parará. Fechou. Ok? E aí para alterar eu vou colocar um btn, ó, traço warning, ó, btn, né, espaço btn, traço warning. E aí vocês vão ver, pessoal, que com bem pouca coisa, adicionando o Bootstrap ali na nossa aplicação e já utilizando as classes dele, o resultado que a gente já tem na nossa página, por enquanto no index, já é totalmente diferente do que a gente tinha antes. Ok? Então vamos salvar, vamos rodar isso daqui. Depois eu deixo o código aqui para vocês terminarem de pegar. Se precisar, subo lá no Git, vou subir a aula, né? Mas aí a gente já tem um resultado totalmente diferente daquele que a gente tinha com aquele HTMLzão padrão, né? Então agora é uma questão de sempre dar uma olhada no Bootstrap, ver como que estão as classes lá, ver o que você quer fazer e tudo mais. Para isso que é mais simples, estilizar um botão, estilizar uma tabela,
uma caixa de texto, é só olhar as classes e trazer para cá. O que é um pouco mais complicado às vezes, pessoal, é a parte de formulário, né? De deixar os formulários do jeito que vocês querem e tudo mais, porque daí vai ser necessário adicionar mais algumas divs, algumas classes a mais, mas nada que não olhando ali, aqui olhando a documentação, vocês não consigam fazer. E aí, ó, vamos fazer um teste e vamos ver o que deu dessa primeira estilização que a gente fez. Vou primeiro no cadastrar, porque vai precisar cadastrar um produto de novo. Beleza, subiu ali, ó, vamos testar. E vamos ver o resultado. Vamos cadastrar, vou cadastrar ali, cadastrar um produto. E tá lá, ó, a nossa aplicação. Então tá ali, ó, pessoal. Ó, vejam que para o H1 a gente acabou não aplicando nada, né? Não tem nenhuma classe específica, mas ele, por padrão, já tem estilo para todos os elementos do HTML, ok? Então já mudou a fonte, já mudou o tamanho, né, e tudo mais, não é mais aquele padrão do HTML, inclusive para os caras que a gente não define classe, né? Aquele container, ó, pessoal, já criou esse espaçamento lateral que a gente está vendo aqui, lá no body, então já tem esse espaçamento lateral aqui. Vamos voltar ali e cadastrar mais um objeto. Recheado. Vou cadastrar lá, ó. A nossa tabela, né, já tem o estilo de tabela, já tem ali a classe stripper, que é, né, alternar aqui, né, uma cor, uma linha de cada cor, e o hover, que é quando a gente passa o mouse, ó, em cima, ele realça a cor daquela tabela. E aí, ó, os dois botõezinhos que a gente colocou ali, né, o BTN Danger e o BTN Warning, que a gente trabalhou aqui, ok? Então, agora, pessoal, vai de olhar lá no Bootstrap, trazer para a sua aplicação, né? Claro que na sua aplicação final tem que estar bonitinho, tem que estar utilizando um framework, tanto faz o framework que vocês vão utilizar, contanto que não fique, obviamente, naquele padrão do HTML. E aí, a partir daqui, né, todas as views que a gente for criar na nossa aplicação, aí eu já vou começar a utilizar, então, o Bootstrap, né? Inclusive na próxima aula, como a gente já tem o cadastrar e o alterar pronto, eu vou alterar esses caras para que eles fiquem bonitinhos, mas tudo a partir de agora a gente vai utilizar o Bootstrap na nossa aplicação, ok? Inclusive, diga. Sempre que for usar o Bootstrap, vai ter que colocar ele no head de todas as páginas, não dá para ter, tipo, ele chamando uma função, alguma coisa? Vai ter que colocar... Por enquanto, não. Quando a gente trabalhar com a parte de template, né, que daí o que acontece? Aqui a gente só tem o conteúdo, digamos, da página, né? Aí vamos dizer que a gente quer uma barra de navegação aqui em cima,
ok? Que é um rodapé aqui embaixo, e obviamente o que muda para cada página é o conteúdo, mas essa barra de navegação, esse rodapé aqui embaixo, isso eu quero para todas as páginas. E aí a gente consegue fazer isso com o template e consegue definir no template o link do Bootstrap. Daí a gente não tem esse problema, ok? De ficar colocando em cada página. Então depois, pessoal, quem quiser ir se adiantando, se vocês procurarem por, quer ver, ó, template JSF, eu ia passar o link para vocês, vou colocar lá no roteiro, ó. Aqui já tem um exemplinho fácil de como cria esses caras, se já quiserem, ó, esses caras aqui, ó, UInsert, UIDefine, são esses caras aqui que a gente vai utilizar. Mas então, com a criação do template, a gente consegue resolver esse problema, beleza? Daí não é necessário a gente ficar inserindo o link do Bootstrap em todas as páginas que a gente vai criar, ok? A gente consegue resolver esse problema lá. Beleza, pessoal? Então, mas isso daí é um problema para próxima aula. A gente vai trabalhar templates, vai continuar estilizando a nossa página, e na próxima aula a gente vai ver só isso, ok? Só vai ver a parte de template, que é rapidinho, simples de ver, nada complicado, e eu vou estilizar as outras páginas. E o tempo que sobrar na próxima aula, daí já fica para vocês irem desenvolvendo o projeto, resolvendo os problemas e o que vocês precisarem lá. Beleza? Quem tiver alguma dúvida, pessoal, quem precisar, só me mandar mensagem, eu vou ficar mais um tempinho aqui no computador, ok? Mas quem quiser, então, tá liberado. E aí já vou, inclusive aqui eu vou ficar no computador, já vou testar aquela questão ali, vou fazer o downgrade do Whitefly para ver se funciona, ou depois do JSF, para obviamente a gente não precisar ficar criando objetos toda vez que o nosso servidor cai, né, que a gente derruba ele e ele sobe novamente. Daí eu já coloco aqui no Discord a solução dessa questão. Beleza, meus queridos? No mais é isso. Se tiverem dúvida, manda mensagem aí, se tiverem algum problema. E aí, sexta-feira, a gente continua com a parte de templates. Beleza, pessoal? Uma boa quarta a todos e até sexta. Um abraço.